Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química para Universidades e Concurso. Eu sou o Aldimar, professor de Química, e nesse vídeo resolverei questão da prova de acesso ao mestrado em Química da UFC para a turma 2019.1. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e acompanhe as publicações. 3. A segunda questão é uma questão de físico-química e trata de propriedades coligativas. Diz que um composto hipotético de um metal desconhecido tem fórmula MOH2. Determine os íons presentes em solução quando 375 mg do hidróxido são dissolvidos em 25 ml de água. O ponto de ebulição da solução é de 100,2 graus Celsius. E considere a massa atômica do metal M como 99,5 unidades de massa atômica e a massa específica da solução como 1,02 gramas por centímetros cúbicos. Então a questão quer que a gente indique quais íons serão formados pela dissociação iônica do hidróxido desse metal desconhecido, né? Ou seja, quais os íons que serão formados depois que esse hidróxido for solvatado em água, né? Então, como que a gente vai conseguir determinar quais são esses íons? A gente vai conseguir determinar quais são esses íons sabendo o número de íons que serão formados referente a cada unidade desse hidróxido. E, portanto, a gente precisará encontrar o fator de Van Hoff. O que é o fator de Van Hoff? O fator de Van Hoff é a razão entre o número de íons formados após o processo de solvatação ou o número de partículas, né, formadas após o processo de solvatação e o número de partículas iniciais, certo? Ou seja, basicamente é o número de partículas que você tem no final e o número de partículas que você tem no início do processo de solvatação, o número de partículas que foi submetido à solvatação. Então, por exemplo, no cloreto de sódio, quando a gente coloca o cloreto de sódio em água, por exemplo, ele forma íon sódio e íon cloreto, certo? Então, o fator de Van Hoff, nesse caso, seria o número de íons formados por cada unidade de NaCl, que são 2, um íon sódio e um íon cloreto, né? Dividido por 1. 2 dividido por 1 é 2. Então, o fator de Van Hoff, nesse caso do NaCl, é 2. Então, a gente vai determinar qual o fator de Van Hoff do hidróxido de metal desconhecido. As informações fornecidas são a massa, né, de hidróxido, que é de 375 mg, a massa molar do metal desconhecido também é fornecida, né? Uma vez que ele não fornece especificamente a massa molar, mas fornece a massa atômica em unidade de massa atômica e o valor, né? Esse valor em unidade de massa atômica ele coincide com o valor molar, certo? Ou seja, se a massa atômica for 99,5, a massa molar também será 99,5, né? E a massa molar é dada em gramas por mol. Então, o próximo passo é calcular a massa molar do hidróxido, né? E para isso a gente vai utilizar a massa molar deduzida a partir da massa atômica que foi fornecida do metal. Então, a massa molar do hidróxido vai ser a massa do metal mais 2 vezes a massa do oxigênio, porque são 2 oxigênios, né, por cada fórmula, mais 2 vezes a massa de um hidrogênio, né, porque são 2 hidrogênios também. Então, a massa do oxigênio é 16, a massa do hidrogênio é 1. Então, fica essa continha aqui. Resolvendo a conta, né, fazendo as multiplicações e posteriormente somando todos os valores,
vai dar 133,5 gramas por mol. Então essa é a massa molar desse hidróxido. Encontrada a massa molar, a gente precisa encontrar também a massa de água, né, que é fornecida. A questão não dá a massa de água, mas diz que o volume de água, né, nessa solução é de 25 ml. Sabendo que a densidade da água é de 1 grama por ml, né, ou centímetro cúbico, que é a mesma coisa. Então a gente só precisa pegar o volume e multiplicar pela densidade que a gente encontra a massa, certo? Como a densidade é 1 grama por ml, então vai dar 25, né? A multiplicação só vai justificar mesmo o cancelamento das unidades de ml, certo? Então vai dar 25 gramas a massa de água. Sabendo a massa molar do hidróxido e a massa, né, que é fornecida, a gente vai encontrar o número de mols. E para que a gente está fazendo isso? Por que a gente vai precisar da massa de água e por que a gente vai precisar do número de mols? Porque a gente vai calcular a molaridade, tá? Que é a concentração molar, que é dada em mols de soluto por massa de solvente em quilogramas. Então, na conta a gente vai aplicar esse valor aqui de 25 gramas convertido, né, para quilograma. Então, o número de mols é a razão entre a massa, né, e a massa molar. A massa do hidróxido é de 375 miligramas, que é a mesma coisa que 375 vezes 10 a menos 3 gramas. Né? Aqui eu estou dividindo por 1000 para converter para grama, certo? E por que eu converti para grama? Porque eu vou dividir por valor em grama por mol, né? Então tem que estar na mesma unidade de massa. E a massa molar é 133,5 gramas por mol, certo? Fazendo a conta, as unidades de grama também se cancelam, né? Tem grama sendo dividido por grama, 1 grama dividido por 1 grama vai dar 1. E o resultado dessa conta, fazendo a divisão, é 2,08 vezes 10 a menos 3 mols. Então esse é o número de mols de hidróxido nessa solução. Encontrado o número de mols de hidróxido na solução, o próximo passo é calcular a molaridade, certo? Número de mols de soluto dividido pela massa de solvente em quilogramas. E a molaridade eu estou simbolizando aqui por esse W, tá? Então, o número de mols é 2,08 vezes 10 a menos 3, né? O número de mols de hidróxido, que é o soluto dessa solução. E a massa de água em quilogramas é 25 vezes 10 a menos 3, né? Também estou dividindo por 1000 aqui para converter para quilograma. Então, fazendo a conta, esqueci de colocar a unidade aqui, mas isso aqui está em quilograma. Fazendo a conta, vai dar 0,083 mol por quilograma. Então essa é a molaridade, né, dessa solução, certo? Então, encontrada a molaridade, a gente vai encontrar agora o fator de Van Hoff, certo? Bem, como é que a gente vai fazer para encontrar o fator de Van Hoff? A gente vai usar a variação da temperatura, a molaridade e uma constante, que é chamada de constante ebullioscópica, né? Nesse caso, a constante ebullioscópica é a constante da água. A constante ebullioscópica em questão é a constante do solvente, né? Nesse caso, o solvente é a água, tá? Então, fazendo aqui um arranjo nessa equação,
onde a variação da temperatura no ponto de ebulição do solvente, né? Ou seja, quanto que a temperatura variou no ponto de ebulição, entre o ponto de ebulição do solvente puro e o ponto de ebulição da solução, né? Então a gente vai fazer essa diferença. E isso vai ser igual ao fator de Van Hoff vezes a constante ebullioscópica do solvente vezes a molaridade da solução. Fazendo o rearranjo nessa equação, uma vez que a gente vai buscar encontrar o fator de Van Hoff, né? Usando esta equação, o fator de Van Hoff vai ser igual à variação da temperatura do ponto de ebulição, tá? Dividido pela constante ebullioscópica vezes a molaridade. A temperatura de ebulição da solução, né, é de 100,12 graus Celsius. E a temperatura de ebulição da água pura, em condições normais de temperatura e pressão, é de 100 graus Celsius, tá? Portanto, calculando a diferença de temperatura no ponto de ebulição, nós temos que a temperatura, essa diferença no ponto de ebulição do solvente, né, puro e em solução, vai ser 100,12 menos 100. Isso vai dar 0,12 graus Celsius. Então essa é a variação da temperatura de ebulição, tá? Observe que está dado em Celsius aqui, mas o valor dessa variação ele é o mesmo em Celsius e em Kelvin, tá? Então a gente pode aplicar essa mesma variação usando a unidade de Kelvin, tá? A constante ebullioscópica da água é de 0,52 Kelvin por molal, né? Kelvin por unidade de molaridade, que é mol por quilograma. Então, tendo esses dados, variação da temperatura de ebulição, né, do solvente, constante ebullioscópica e molaridade da solução, que a gente já encontrou aqui, nós podemos aplicar na equação para encontrar o fator de Van Hoff, certo? Então vamos lá. Um detalhe. Essa constante ebullioscópica, creio que deve ser fornecida na questão. Ou a constante ebullioscópica é fornecida ou é fornecida condições, né, para encontrá-la. Por exemplo, se a constante ebullioscópica não for fornecida, mas com os dados que a gente tem for fornecido, por exemplo, o calor latente de vaporização da água, a partir dele, com os demais dados que a gente tem, a gente consegue calcular a constante ebullioscópica. Mas ela é fundamental, né, para que a gente possa determinar o fator de Van Hoff, certo? Então, aplicando os valores na equação, podemos dizer que o fator de Van Hoff vai ser igual a 0,12 Kelvin, né? Lembrando que em caso de variação de temperatura, o valor da variação em Celsius é o mesmo valor da variação em Kelvin. Então vai ser igual a 0,12 Kelvin dividido por 0,52 Kelvin por molar, que é a constante ebullioscópica, vezes o valor da molaridade, que é 0,083. Fazendo essa conta, o resultado vai ser 2,8. Todas as unidades se cancelam, tá? Unidade de Kelvin se cancela com unidade de Kelvin. As unidades de molar, temos uma aqui cancelando com a outra. E sobra um valor adimensional, né? Que é, no caso, 2,8, tá? Então, o ideal é arredondar esse valor para um inteiro, né? Para que a gente tenha uma ideia do número de íons que será formado por cada unidade do material dissolvido. Então, o valor mais próximo, o inteiro mais próximo desse 2,8 é 3. Então, posso dizer que o fator de Van Hoff é aproximadamente 3, tá? Então,
Sendo 3 o fator de Van Hoff, eu posso concluir que a partir de uma unidade desse hidróxido dissolvido ou de um mol dele, 3 unidades ou 3 moles serão formados após o processo de solvatação. Ou seja, quando isso aqui se solvatar em água, deve formar um íon do metal, né, com duas cargas positivas, duas unidades de cargas positivas, um cátion bivalente e 2 íons de hidróxido, né, uma vez que são 2 hidróxidos. A proporção entre íons metal e íon hidróxido é de um metal para cada 2 hidróxidos. Então são formados 1 mais 2, 3 íons, concordando com o fator de Van Hoff encontrado, certo? Esse valor não concorda com o gabarito apontado na solução da questão, certo? Mas acontece que eu encontrei um pequeno equívoco na resolução do gabarito que é fornecido. Eu vou explicar o que é. O que acontece é o seguinte: ao se calcular a massa molar, ao invés de usar o valor de 133,5 gramas por mol, que é o valor de fato encontrado, né? Quando você soma 99,5 mais 32 mais 2, vai dar 133,5. Aqui o valor que foi usado na resolução do gabarito, estou usando aqui o valor que foi usado na resolução do gabarito, foi 123,5 gramas por mol. Quando você faz isso, você altera todo o resultado, porque aqui a massa continuou, né, 25 gramas, tudo bem, mas quando você vai calcular o número de mols, por exemplo, de hidróxido para posteriormente calcular a molaridade, você usa o valor errado, que é 123,5. Quando você faz isso, o número de mols dá um número diferente, né? Agora vai dar 3,03 vezes 10 a menos 3 mol. Quando você aplica isso para encontrar a molaridade, número de mols do soluto, que é o hidróxido pela massa solvente em quilogramas, o resultado vai dar um resultado de molaridade diferente do resultado que deveria ser encontrado para a massa molar adequada, correta. Quando a gente aplica na fórmula, aqui já está os dados, né, de variação de temperatura e constante ebullioscópica da água. Quando a gente aplica nos dados, aplica na equação para encontrar o fator de Van Hoff, a gente encontra um fator de Van Hoff de 1,9, né, e o inteiro mais próximo desse valor é 2. Assim foi concluído, né, pela pessoa que resolveu a questão e colocou lá o gabarito, que o fator de Van Hoff aqui seria aproximadamente 2. E ele deduziu que se o fator de Van Hoff é 2, somente 2 íons são formados pela dissociação iônica desse hidróxido, e portanto esses íons só podem ser formados pela dissociação parcial, né? Ou seja, um íon hidróxido formado e um íon de metal e de hidróxido formado pela dissociação de cada uma unidade, né, ou de cada um mol do hidróxido, certo? Então o gabarito aponta esse resultado aqui, mas é um resultado que não está adequado, não está correto, porque o valor de massa molar aqui tornou tudo errado. Portanto, a solução que está de acordo com os dados fornecidos é essa aqui, certo?